Neste vídeo, apresentamos uma análise detalhada das rentabilidades da Golden Wealth Management em 2024. Cláudia Moreira e Vítor Pires irão partilhar uma visão aprofundada sobre a evolução dos mercados financeiros no último ano e o impacto desses movimentos nos resultados obtidos. Olá, Vítor. Olá, Cláudia. Mais um ano que se inicia, mais um ano que terminou, mas nos mercados financeiros não dá para fazer reset. Podes-nos dizer como correu o ano de 2024? Posso. O ano de 2024 foi um excelente ano para os mercados. Aliás, como já tinha sido 2023, tivemos um ano muito pujante em termos de mercados acionistas e isso ajudou à performance da globalidade dos investidores. Contudo, este ano tem algumas vicissitudes. Para começar, houve uma grande dispersão de performance em termos de índices geográficos, ou seja, tivemos os índices americanos e japoneses a apresentarem retornos claramente muito superiores a outras geografias, como é o caso da Europa, onde tivemos índices como, por exemplo, o francês a cair no ano cerca de 2%. A questão aqui foi, sobretudo, então, uma grande dispersão, quer geográfica, quer mesmo intra-índice. Ou seja, mesmo dentro dos índices, tivemos performances muito dispares, com as ações tecnológicas claramente a cavalgar os mercados a um ritmo muito diferente das restantes ações, e tivemos as chamadas magníficas 7, as 7 grandes capitalizações bolsistas americanas, a terem performances incríveis. Isso fez com que o mercado americano se destacasse muito em termos de performance no ano. A contribuir para isto, tivemos a inteligência artificial, que foi um tema que esteve em grande destaque no ano, e isso fez com que essas empresas então apresentassem retornos excepcionais, todas as empresas relacionadas com a inteligência artificial, e para além disso, foi um ano que, para muitos investidores, foi algo surpreendente, porque não tivemos nenhuma recessão, pelo menos nada de especial. A economia americana até se manteve bastante resiliente. A inflação foi sendo debelada ao longo do ano, a um ritmo se calhar um bocadinho mais lento do que alguns pensavam que seria possível, mas foi acontecendo, e não tivemos nenhum disparo, nenhum risco novo. Portanto, aquelas situações que nós tínhamos geopolíticas na Ucrânia e no Médio Oriente foram evoluindo de alguma forma, até de uma forma negativa, mas sem afetar os mercados como um todo. E a eleição e a vitória, não é? De Donald Trump. Sim, essa foi mais na parte final do ano. Tivemos aí alguns momentos de alguma volatilidade nos mercados, com os mercados tentar reagir um bocadinho e incorporar o significado de uma vitória tão clara do Donald Trump, que ficou a dominar quer a Câmara dos Representantes, quer o Senado, e também a Presidência, naturalmente, o que fez com que os mercados tivessem aqui um certo período de volatilidade, incerteza. Sim, volatilidade, incerteza, e a adaptar-se a esta nova realidade e ao que será uma presidência Trump, que afetará sobretudo o outlook para 2025, naturalmente, que será falado posteriormente. Uhum. No outlook para 2024, a Golden Wealth Management indicou 3 temas que marcariam o nosso posicionamento para esse ano. Foram eles a China, as ações da América Latina e o complexo dos metais preciosos. Qual foi o comportamento dessas temáticas e como é que contribuíram para a criação de valor para os portfólios dos nossos clientes? Muito bem. Os 3 temas que foram destacados tiveram comportamentos algo dispares. Relativamente à China, para começar, a China realmente foi identificada por nós como sendo uma oportunidade de investimento para 2024, e durante uma parte do ano tal não se verificou. Primeiro semestre as coisas continuaram um bocadinho complicadas, o mercado continuou muito nervoso e a economia chinesa continuou a debater-se com grandes dificuldades na saída ainda do Covid e da política zero que foi seguida na altura por parte do governo chinês, que afetou muito a confiança dos consumidores e que ainda temos as consequências da implosão da bolha imobiliária na China. A partir de setembro, as coisas alteraram-se substancialmente. Porquê? Porque o governo de Pequim começou a apresentar pacotes mais amplos e estruturados de medidas para tentar reativar a economia. Isso fez com que o mercado reagisse bastante bem a estas notícias e tivemos ali um disparo bastante significativo dos índices chineses, o que fez com que no cômputo do ano o mercado chinês apresentasse retornos
próximos dos 20%, até um bocadinho acima, quando medidos em euros. Portanto, acabou por ser uma performance interessante, embora não líder, mas uma performance interessante no ano. Relativamente à América Latina, as coisas foram substancialmente diferentes, isto porque as duas principais economias da América Latina debateram-se aqui com alguns problemas internos. Para começar, o Brasil, que representa cerca de 50% do índice da América Latina, teve problemas em termos de economia interna e tem tido problemas relativamente ao disparo da despesa pública e à não capacidade de controle dessa despesa pública por parte da atual governação. Isso fez com que muitos investidores perdessem confiança na economia e fez com que o real brasileiro fosse a divisa com pior performance no ano, a perder cerca de 20% contra o dólar. E isso fez com que, então, o mercado brasileiro estivesse com uma performance pior em 2024. Para além disso, o índice mexicano, que é o segundo mais importante da América Latina, também se teve de debater com essa perspectiva da governação Trump e, portanto, ali a partir de outubro, novembro, quando se começou a perspectivar e foi conhecido o resultado da eleição presidencial, o mercado teve que se ajustar a esta perspectiva de uma política comercial mais agressiva por parte do Trump, a imposição de eventualmente novas tarifas ao comércio com o México. Isso fez com que o índice mexicano também tivesse uma performance menos boa, o que então fez com que globalmente as ações latino-americanas, que continuam a apresentar valor interessante, mas tivessem tido um desempenho bastante negativo em 2024. Uhum. Por fim, o ouro, não é? O ouro. Portanto, essa ideia funcionou na plenitude. O ouro funcionou como um ativo de refúgio em momentos de maior perturbação do mercado. Teve um desempenho excepcional. Estamos a falar de ganhos em torno dos 30% no ano, 35% para um investidor em euros. A prata também com um desempenho bastante interessante, embora não tão grande quanto o ouro, mas uma subida de cerca de 20% em dólares, ou seja, 25%, 26% em euros. Portanto, os metais preciosos a correr bastante bem, a beneficiar também de compras por parte dos bancos centrais, e isso fez com que fosse um dos ativos com o melhor desempenho e com maior contribuição para a performance das carteiras na Goldman. Muito bem. Em resumo, qual o resultado que proporcionamos aos nossos clientes face aos seus diferentes perfis de investidor e face a todas as soluções que a Golden oferece? A ideia principal é que, independentemente do perfil em que os nossos investidores estejam, todos tiveram performances positivas no ano, beneficiando então de um bom desempenho dos mercados em geral e de algumas apostas específicas que tínhamos nas carteiras, e com destaque para, como eu já referi, os metais preciosos, e as carteiras naturalmente têm mais exposição a ações, uma vez que foi a classe que mais performou no ano, acabam por também ter as melhores valorizações. Queria, sobretudo, destacar as nossas estratégias temáticas, como a estratégia Golden Opportunity China, que subiu cerca de 20%, a estratégia Golden Líderes Sustentáveis, que subiu também cerca de 22%, e a estratégia Golden Investment Trends, que subiu 18% e que, portanto, apresentam as melhores performances. Mas, sobretudo, queria deixar essa ideia que o ano foi globalmente positivo para a generalidade dos portfólios dos nossos clientes. Ótimo. Obrigada, Vítor. Vamos então aguardar por aquilo que 2025 nos possa trazer. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.